Olá, pessoal do Grupos Noé! Hoje vamos conhecer um pouco de Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos. Com uma população estimada em 2020 de 8.253.213 habitantes, distribuída em cerca de 302,6 milhas quadradas, a cidade de Nova York também é a grande cidade mais densamente povoada dos Estados Unidos. Localizada no extremo sul do estado de Nova York, a cidade é o centro da área metropolitana de Nova York, a maior área metropolitana do mundo em área urbana. Com quase 20 milhões de pessoas em sua área metropolitana e aproximadamente 23 milhões em sua área estatística combinada, é uma das megacidades mais populosas do mundo. A cidade de Nova York foi descrita como a capital cultural, financeira e da mídia do mundo, influenciando significativamente o comércio, entretenimento, pesquisa, tecnologia, educação, política, turismo, arte, moda e esportes. E é a mais fotografada cidade do mundo. Lar da sede das Nações Unidas, Nova York é um importante centro para a diplomacia internacional e às vezes é chamada de capital do mundo. Situada em um dos maiores portos naturais do mundo, a cidade de Nova York é composta por 5 distritos, cada um dos quais é um condado do estado de Nova York. Os 5 distritos Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx e Staten Island foram criados quando os governos locais foram consolidados em uma única cidade, em 1898. A cidade e suas áreas metropolitanas constituem a principal porta de entrada para a imigração legal para os Estados Unidos. Cerca de 800 línguas são faladas em Nova York, tornando-a a cidade com a maior diversidade linguística do mundo. Nova York é o lar de mais de 3,2 milhões de residentes nascidos fora dos Estados Unidos, a maior população estrangeira de qualquer cidade no mundo em 2016. A cidade de Nova York tem suas origens em um entreposto comercial fundado no extremo sul da ilha de Manhattan, por colonos holandeses em 1624. O assentamento foi denominado New Amsterdã em 1626 e foi fundado como uma cidade em 1653. A cidade passou a ser controlada por ingleses em 1664 e foi renomeada para Nova York depois que o rei Carlos II da Inglaterra concedeu as terras a seu irmão, o Duque de York. A cidade de Nova York foi a capital dos Estados Unidos de 1785 até 1790 e é a maior cidade dos Estados Unidos desde 1790. A Estátua da Liberdade, que saudou milhões de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos de navio no final do século XIX e início do século XX, é um símbolo dos Estados Unidos e de seus ideais de liberdade e paz. No século XXI, Nova York emergiu como um polo global de criatividade, empreendedorismo e sustentabilidade ambiental, e como um símbolo de liberdade e diversidade cultural. Um recorde de 62,8 milhões de turistas visitaram a cidade de Nova York em 2017. Muitos distritos e pontos de referência de Nova York são bem conhecidos, incluindo 3 das 10 atrações turísticas mais visitadas do mundo em 2013. A Times Square fica bem no meio do Brooklyn Theater District, um dos cruzamentos de pedestre mais movimentados do mundo e um importante centro de entretenimento mundial. Iluminada por vários outdoors e anúncios, ela se estende da West 42 às West 47th Street. Também é o centro do distrito de teatros da Broadway e um importante centro da indústria de entretenimento do mundo. Times Square é uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo, atraindo cerca de 50 milhões de visitantes anualmente. Aproximadamente 330 pessoas passam pela Times Square diariamente, muitos deles turistas. Mas esse número pode ser maior ainda no Ano Novo, quando cerca de 1 milhão de pessoas se reúnem para a celebração tradicional, em que uma bola luminosa desce, representando a chegada do Ano Novo, além de ter outras atrações. O nome Times Square surgiu em 1904, depois que o The New York Times mudou a sua sede para o Times Building, então recém-construído. É dele que a bola desce na véspera do Ano Novo. Falando em prédios, a cidade tem muitos arranha-céus famosos. Além do Times, alguns dos mais famosos são o One World Trade Center,
o Empire State Building, o Bank of America Tower, o 8 Spruce Street, o Woolworth Building, entre muitos outros. O Empire State Building, com 381 metros de altura, se tornou o padrão global de referência para descrever a altura e o comprimento de outras estruturas. Ele é o terceiro mais alto dos Estados Unidos e o 18º mais alto do mundo, e foi o primeiro arranha-céu com mais de 100 andares. Outro lugar famoso na cidade é o Central Park, com seus 843 acres de área verde. Apesar de ser o quinto maior da cidade, ele ainda é o mais visitado dos Estados Unidos, com uma estimativa de 42 milhões de visitantes por ano, e é também a localização mais filmada do mundo. Nele, é possível praticar várias atividades físicas como ciclismo, caminhada, patinação no gelo, entre outras. No parque também tem um zoológico, lagos onde se pode pescar e passear de barco, um castelo, um jardim inglês e, dependendo do dia, é possível assistir shows também. A cidade também tem grandes museus, como o Museu de Arte Moderna, o Museu Whitney de Arte Americana, o Museu Metropolitano de Arte e muitos outros. Um cartão postal da cidade é a Ponte do Brooklyn, estendendo-se pelo East River. Ela foi inaugurada em 1883, para facilitar o acesso entre Lower Manhattan e o Brooklyn. Uma das partes mais reconhecíveis do horizonte da cidade de Nova York, a ponte apareceu em filmes e programas de televisão, e é um verdadeiro pedaço da história da cidade. Um passeio pela passarela elevada para pedestres oferece uma verdadeira experiência da cidade de Nova York. Mas o principal ícone da cidade ainda é a Estátua da Liberdade, uma estátua de cobre que foi um presente da França para os povos dos Estados Unidos, projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, e sua estrutura de metal foi construída por Gustave Eiffel. A estátua é uma figura de Libertas, uma deusa romana da liberdade. Após sua inauguração, a estátua se tornou um ícone da liberdade e dos Estados Unidos, vista como um símbolo de boas-vindas aos imigrantes que chegam por mar. Quer saber mais curiosidades sobre os Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.